Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia com o Senhor, debaixo da graça, do grande amor de Deus. Nós estamos muito felizes por mais um dia, mais uma semana aí que vai já caminhando para quarta-feira. Hoje já é quarta e a gente sabe que até aqui realmente o Senhor tem nos ajudado. Essa é a nossa confiança e a nossa gratidão todos esses dias. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por esse momento, por mais esse dia, por essa quarta-feira, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem permitido que nós estivéssemos aqui com o Senhor, com a palavra todos os dias. 2023 tem sido um ano, Senhor, debaixo de uma graça tão diferente, Senhor, para nós, porque o Senhor tem nos ensinado de forma diferente esse ano. O Senhor tem ministrado as nossas vidas de maneira diferente. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu quero te dizer, Jesus, que nós vamos avançar dia após dia até a sua volta, Senhor. Esse é o lugar que nós desejamos estar e esse é o lugar que nós vamos estar, Senhor. O Senhor vai nos encontrar fiel até a sua volta, Pai. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, sim, Senhor, na tua presença. Te louvamos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A nossa leitura, tanto de ontem, quanto de hoje, quanto de amanhã, ela tem a ver com o que eu tenho orado esses últimos dias, sobre a volta de Jesus, sobre o tempo, que o Senhor está justamente finalizando todas as coisas. O reino de Deus vai ser finalmente estabelecido de forma plena com a volta de Jesus, Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos a época. É isso que a Bíblia vai nos adiantando, mostrando sinais do que vai acontecer, tanto mundialmente quanto de forma restrita a Israel, e são esses os sinais que a gente precisa estar sempre atento. Israel é o relógio de Deus mesmo. Vamos lá, então, hoje Mateus 24, o texto de Mateus 24. Então, nós vamos, hoje quarta-feira, dia 3, o dia 3 dessa semana 46, nós vamos ler Mateus 24. Nós podíamos adiantar Mateus 25 também, mas é um texto bem grande, então vamos ler Mateus 24 e amanhã a gente lê o Mateus 25. Mateus 24 diz assim: Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém, ele lhes disse: Vocês estão vendo tudo isso? Todos estes edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? E Jesus disse-lhes: Não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé, trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que o leitor entenda, então aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes, aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa, nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar a casa para apanhar seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem
para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história, e nunca mais haverá. De fato, se aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhe disser, o Messias chegou em tal e tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhe disser o Messias voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver. Ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso. Porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua ficará negra, as estrelas cairão do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente aparecerá no céu um sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Então, finalmente esta era chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Tal como o homem pode evitar os problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Você é um servo do Senhor sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo o que possuo. Mas se você for mau e disser consigo mesmo, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente, e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Mateus 24 é um texto extremamente escatológico, né? Jesus está explicando, falando para os seus discípulos como será o tempo do fim, como será o período que vai anteceder a sua volta, como será o dia da sua volta e como será posterior à sua volta. O que vai acontecer, né, naqueles dias em que Jesus voltar. Então, o texto de Mateus 24, 25 e ontem o texto de Marcos 13, Jesus está falando, né, dialogando com seus discípulos, ensinando sobre a pergunta deles de como seria o tempo do fim, né? Essa destruição que Jesus está dizendo que aconteceria com o templo e com toda aquela construção suntuosa, né? Tão grandiosa que era Jerusalém e o templo e tudo mais. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, quiser dar uma olhadinha. Existem os vídeos específicos lá no meu canal do estudo de escatologia.
a respeito de Mateus 24 e 25. Então, se alguém quiser, dá uma olhadinha lá. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo aqui os números, né, que são esse estudo. E aí vocês ficam à vontade para poder assistir lá e ter um pouquinho mais de entendimento sobre esses textos de Mateus 24 e 25, tá bom? Então tem lá um estudo mais aprofundado, a gente vai versículo a versículo, e aí vocês podem encontrar, né, um pouco mais de compreensão do texto, além da nossa leitura aqui para quem quiser, amém? Deus abençoe, se Deus quiser amanhã a gente vai estar aqui para continuar a nossa leitura, e a gente então vai amanhã para Mateus 25, sequência aqui do que nós lemos hoje, amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.